Para uma mensagem sobre autodoação, essa introdução deixa muito claro que existe alguma coisa acontecendo, que não pode ficar apenas no nível da intenção, ou no nível do desejo, ou no nível das palavras. Mas as palavras, o desejo, a intenção precisam se transformar em ações concretas. Então, vocês vejam uma série de coisas durante esse mês de dezembro, vários lugares sendo alcançados e várias pessoas sendo beneficiadas pela participação e pela presença nossa, da nossa igreja, das pessoas que formam essa comunidade. Então veja onde você quer se autodoar e transforme a sua intenção de autodoação numa expressão concreta de autodoação, num gesto concreto de autodoação. O que estamos fazendo aqui no púlpito esses domingos, tanto pela manhã quanto à noite, é justamente refletirmos sobre o fundo do Evangelho, o fundo das Escrituras, que nos dão embasamento de pensamento, o embasamento teórico, o embasamento bíblico para a autodoação. E é esse embasamento, essa consciência, essa visão do que é autodoação e do que o Evangelho exige de nós em termos de autodoação, que estamos fazendo aqui. E enquanto fazemos isto aqui, na nossa reflexão, nós vamos agindo em várias outras partes e transformando em atos concretos aquilo que estamos aprendendo com a palavra. Como vamos fazer agora mais uma vez. Eu quero convidar você a ler comigo o capítulo 13 de João, no versículo 14, que é a narrativa de Jesus Cristo lavando os pés dos discípulos. A gente já falou de Jesus Cristo amando e nós amando, nós já falamos de Jesus servindo e nós servindo, nós já falamos de Jesus se autoesvaziando e nós também nos autoesvaziando, que é o primeiro passo da autodoação. E agora eu quero falar sobre a terapia da autodoação. Qual é a função terápica? Que benefício terapêutico a autodoação produz em nós, quando nós nos autodoamos para abençoar outras pessoas? No verso 14 do capítulo 13, depois de Jesus Cristo lavar os pés dos discípulos, ele diz o seguinte: pois bem, se eu, sendo Senhor e Mestre, que é quem deveria ter os pés lavados, se eu sou o Senhor, vocês é que deviam lavar meus pés, é o que Jesus está querendo dizer. Se eu sou mestre, vocês que são meus discípulos que tinham que lavar meus pés. Mas aqui não é isso que está acontecendo. Aqui sou eu que sou o Senhor e mestre, que estou lavando os pés de vocês. Se eu que sou o Senhor e mestre lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. E eu queria justamente fundamentar o pensamento principal desta nossa reflexão esta noite justamente neste ponto. A melhor, vejam bem o que eu estou dizendo, a melhor terapia para os nossos desequilíbrios emocionais e para os nossos desequilíbrios sentimentais, quando não é nada patológico, obviamente, quando é algo patológico, precisa ser tratado patologicamente, precisa de acompanhamento profissional, de acompanhamento médico, de acompanhamento psiquiátrico. Mas, quando está apenas no nível de emoções desajustadas, sentimentos feridos, a melhor terapia para os nossos desequilíbrios emocionais, para tratar as nossas feridas interiores e para fortalecer os nossos sentimentos enfraquecidos, é a autodoação. O que nós aprendemos com esse texto do Senhor Jesus aos seus discípulos é o seguinte: se você está se sentindo uma pessoa tremendamente frustrada, a sua frustração
só vai ser devidamente superada quando você se autodoa para abençoar alguém. Se você está se sentindo fracassado por algum motivo, a melhor maneira de superar um fracasso na vida, um fracasso pessoal, um fracasso conjugal, um fracasso de relacionamento, um fracasso profissional, a melhor maneira de superar um sentimento de fracasso é se autodoando para abençoar alguém. E isso vai desde os grandes fracassos e sentimentos de frustração, até os mais comezinhos. Namorados que estão aí muito frustrados porque terminaram um namoro, não tem nada melhor do que você se sentir outro e superar a tristeza do namoro findo, do que pegar esse sentimento todo e canalizar para abençoar alguém e para se autodoar em benefício de outra pessoa. Eu te garanto que em pouco tempo você esquece esse namorado e essa namorada que te deixou frustrado e entristecido. É só canalizar esse sentimento para abençoar a vida de alguém. A recomendação de Jesus para o Pedro fracassado, que havia negado Jesus 3 vezes, foi justamente isso: apacenta as minhas ovelhas, cuida dos meus cordeiros. Pedro, você quer esquecer que me negou? Você quer esquecer esse seu fracasso espiritual? Você quer esquecer essa traição? Começa a me servir, começa a abençoar outros. O momento exato em que Deus virou o cativeiro de Jó, transformou a situação de Jó, o momento em que as coisas se inverteram, depois de muito tempo de sofrimento, de muito tempo de dor, e depois de muito tempo de perda, de muito tempo de dúvida e de muito tempo de perplexidade geral, sem entender nada, sem compreender nada e achando tudo um grande absurdo de vida, o momento em que Deus virou isso tudo foi exatamente no momento em que Jó orava por aqueles amigos que o tinham massacrado por dentro. Quando ele orava pelo bem dos amigos que quiseram acusá-lo, quando ele começou a orar pelo bem dos seus amigos, a sua situação inverteu. Na fome de Jerusalém, as igrejas da Macedônia fizeram o quê? Elas se reuniram, recolheram uma grande expressão de doação e enviaram para Jerusalém. E o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios dizendo que eles deviam fazer o mesmo. Por quê? Porque a igreja de Corinto era uma igreja tremendamente problemática. Gente brigando, gente se desentendendo, divisões enormes, partidarismo enorme, o pessoal sem saber celebrar ceia, bagunçando os dons espirituais, duvidando da ressurreição. Uma igreja de cabeça para baixo. Aí Paulo diz o seguinte: vocês deviam seguir o exemplo da igreja da Macedônia, que se uniu para fazer o bem a alguém, que se uniu para abençoar Jerusalém, e para não deixar aquele pessoal passar aqueles momentos que estavam passando. E a gente vai mais adiante e a gente pergunta: qual é a melhor maneira da gente vencer uma mágoa e um ressentimento? Jesus Cristo responde: orando pelas pessoas que magoaram e nos deixaram feridos. Comece a orar por elas e a querer o bem delas. Comece a querer ser um instrumento para abençoar essas pessoas. E não tem mágoa, e não tem ressentimento que sobreviva a um espírito de autodoação.
Então, voltando ao que eu disse inicialmente, a melhor maneira de superarmos sentimentos ruins e feridas abertas dentro da gente é nos autodoarmos para cuidar dos outros, para abençoarmos os outros, para sermos instrumentos de um bem para o outro. Um exemplo prático disso foi a jovem que fazia o curso de educação religiosa no Iber e que trazia dentro dela uma aflição muito grande que nunca conseguiu superar. Aí chamou um professor para conversar e disse: olha, eu trago comigo um ressentimento, uma ferida, uma mágoa imensa. Porque desde os 6 anos de idade até mais ou menos os meus 11 anos, o meu pai abusou sexualmente de mim. Dos 6 aos 11 anos. A pessoa que devia cuidar de mim e me proteger era justamente a pessoa que abusava sexualmente de mim. Então aquilo fez um nó na minha cabeça. E eu ficava perguntando, por que é que Deus permitiu uma coisa dessa? Se Deus me amava, por que é que Deus permitiu que a minha história fosse manchada por esse fato, por esse acontecimento de ser abusada sexualmente pelo meu próprio pai? Naquela conversa, o capelão, que era também o seu professor, disse a ela: olha, eu não tenho uma explicação para você sobre os propósitos de Deus. Eu só posso te dizer que isso nunca foi da vontade de Deus. Deus nunca desejou isso. O que Deus faz é pegar as coisas que na nossa vida acontecem mesmo sem que Ele queira e transformar aquilo em algo bom. Eu não sei como Ele vai fazer isso, mas vai fazer. Ela se formou, foi ser missionária no interior do Maranhão e ajudava como professora numa escola pequenininha. E ela tinha uma aluna de mais ou menos 8 anos, 9 anos de idade, que era uma menina muito triste, muito calada, muito assustada com tudo. E ela, percebendo isso, quis ajudar. Ela chega perto, começa a falar com a menina. E na conversa com a menina, ela descobre que aquela menina, desde os 6 anos de idade, estava sendo abusada sexualmente pelo pai. Naquele momento, ela se lembrou da conversa que tinha tido com o capelão. E ela pensou o seguinte: ninguém dentro dessa escola, ninguém, talvez nesse quarteirão, e talvez ninguém nesse bairro, pode entender exatamente o que essa menina está sentindo e pode saber exatamente o que deve falar mais do que eu. E naquela hora, essa ponte entre uma desgraça que acontece na nossa vida e de repente, como é que aquilo abre uma porta para apontar um horizonte desconhecido? Essa ponte se formou e ela disse: se tem alguém que sabe exatamente como ajudar essa menina agora, sou eu. E salvou a menina. Não há melhor terapia para vencermos as nossas feridas interiores do que sermos instrumentos de Deus para abençoar as pessoas.
É isso que Jesus está mostrando quando lava os pés dos discípulos. Há aqui 4 coisas que eu quero compartilhar com vocês. A primeira é a seguinte: são 4 observações que eu quero fazer nesse texto. A primeira observação, nessa cena do lava-pés, de Jesus lavando os pés dos discípulos, é que foi uma ação prática. O texto lá atrás diz assim, que Jesus se levantou em silêncio. Ele só se levantou. Pegou a bacia e a encheu de água. Pegou uma toalha e colocou sobre ele. Ajoelhou-se diante dos discípulos e começou a lavar pé por pé dos discípulos e a enxugá-los, sem dizer uma palavra, em silêncio. Não fez um discurso, não declamou um poema, não cantou uma música. Ele só fez, se levantou e fez. Foi um momento essencialmente de ação. Foi um momento essencialmente de prática. Foi um momento em que houve o silêncio mais enfático que podia haver, que era o silêncio de alguém que não precisa falar porque já está fazendo. Olha, nós estamos vivendo no tempo das falas. As pessoas têm Facebook para falar. As pessoas têm WhatsApp para falar. As pessoas estão nas redes sociais para falar. Todo mundo quer falar. Quer falar. Dar opinião. Dizer o que acha. Estamos num falatório insuportável. Eu digo insuportável porque quando você entra no ônibus, como eu entro muitas vezes, dificilmente eu dirijo, eu ando de condução para tudo que é lado. E levo o meu livrinho para eu ler. Também leio em tudo quanto é condução que eu estou. Aí, já aconteceu algumas vezes de eu me sentar, começar a ler, e a pessoa que está atrás de mim começa a falar no telefone e começa a contar a vida toda. Começa a falar de um monte de coisa. Eu nunca vi pessoas que tão facilmente falam da sua vida na frente de estranhos e falam alto, sem nenhum problema. Estão lá falando atrás. Quando não, abrem aqueles vídeos altos e começam a ouvir aquelas músicas e aqueles vídeos, como se o ônibus todo fosse obrigado a ouvir aquilo. Sabe o que já me deu vontade de fazer? Um dia eu vou fazer. Eu só estou esperando um momento em que eu possa fazer isso. Se alguém perto de mim eu estiver lendo, abrir um vídeo deseducadamente daquele, alto, sem usar um fone de ouvido para ouvir seus vídeos, porque ninguém precisa ser obrigado a ouvir seus vídeos, eu vou começar a ler meu livro em voz alta. Eu já estou há muito tempo com vontade de fazer isso. Sabe a loucura que é? O carinha ali, com aquele vídeo, começa a ouvir o vídeo alto. Eu vou começar a fazer o seguinte: quando terminou de lavar-lhes os pés. E aí, se ele reclamar, eu vou dizer: vamos fazer o seguinte, você desliga o seu vídeo que eu leio em voz baixa. E leio apenas com o olhar. Então nós estamos nesse tempo em que todo mundo quer falar. Aliás, é por isso que gente lê tão pouco. Estamos lendo muito pouco, sabe por quê? Porque para ler é preciso ouvir o que o autor quer dizer. A leitura é quando nós paramos para ouvir o que o autor quer dizer. A leitura é ouvir. Eu ouço tudo o que ele quer me dizer para depois eu pensar sobre aquilo. E como nós não estamos dispostos a ouvir, nós só queremos falar, a gente lê muito pouco.
Mas nesta cena do lava-pés, o que houve foi silêncio. Por quê? Porque não havia discurso, não havia música, havia só gesto. Jesus se levantou e fez. É a primeira coisa que a gente observa aqui. A segunda coisa que a gente observa nessa cena do lava-pés é que a gente pode não ser compreendido, ou podemos ser mal julgados. Foi o que aconteceu com Jesus. O Senhor Jesus Cristo começou a lavar os pés dos discípulos, lavou os pés dos discípulos. Quando chegou no pé de Pedro, sempre esse encrenqueiro, aí Jesus começou a lavar o pé dos discípulos, e quando chegou em Pedro, Pedro não quis, não aceitou, e disse: não, você não pode fazer isso. Aí Jesus respondeu: olha, o que eu faço, você não consegue compreender agora, você só vai entender depois. Sabe por que isso? Porque muitas vezes, quando nós queremos nos autodoar, fazer um bem a alguém, às vezes nós somos julgados e não somos compreendidos, porque nós vivemos numa sociedade que é uma sociedade tremendamente voltada para o próprio umbigo. É uma sociedade consumista, que quer apenas falar em direitos. Todo mundo só fala em direito, não fala em dever. Tem os olhos voltados para si mesmo, aquilo que eu mereço, que eu preciso, que eu tenho direito. E como nós vivemos numa sociedade assim, soa muito estranho que nós queiramos lavar o pé de alguém, que queiramos servir alguém, que queiramos fazer o bem a alguém, e às vezes somos julgados, somos mal compreendidos. Olha, o medo de ser mal compreendido, o medo de ser julgado, não pode impedir a ação. Jesus simplesmente foi e começou a lavar os pés dos discípulos, sem se preocupar muito como seria julgado por aquilo, sem se preocupar com o que iam falar, sem se preocupar com o que iam pensar. Ele sabia o que ele estava fazendo, e ele sabia com que propósito estava fazendo. Se ninguém podia ler o seu coração, azar de quem não pudesse ler seu coração, porque ele sabia o que ele estava fazendo. E o medo de ser julgado, ou o medo de ser compreendido, mal compreendido, não o impediu, não o segurou, não foi obstáculo. Então o medo, muitas vezes, de sermos julgados não pode nos amarrar, nos intimidar ou nos impedir de nos autodoarmos e de abençoarmos a vida de alguém. Ao final, tudo ficará esclarecido, porque no final a demonstração de amor sempre fala mais alto. É o que Jesus disse. Lá para frente você vai entender, sabe? Você vai ligar os pontinhos e vai entender. Mas por enquanto, Pedro, me deixa fazer isso. Então, pode ser que aquilo que você faça para alguém seja mal interpretado, seja mal julgado, não seja compreendido, mas isso não deve impedir você de tomar a iniciativa de amar e demonstrar amor. A terceira observação que eu quero fazer nessa cena do lava-pés é que às vezes nós podemos nos frustrar quando resolvemos amar e servir alguém. Lembrem-se, e o versículo 11 diz isso muito claro, quando diz: Jesus sabia quem iria traí-lo. Lembrem-se que Judas estava entre os 12. E lembrem-se que Jesus lavou os pés de Judas, para que Judas, com aqueles pés lavados por Jesus, saísse andando pela porta e fosse chamar naquela mesma noite os soldados e viesse para beijá-lo, a fim de identificá-lo diante dos soldados.
Imagine como Jesus se sentiu. Lavou os pés de Judas, demonstrou seu amor a Judas, serviu a Judas. Mas não deu certo. Sabe por quê? Porque amar e servir, há duas coisas aqui que a gente tem que compreender. Amar e servir ao outro é sempre um risco. Quando você resolve amar e servir alguém, não é garantia de que a pessoa vai aceitar ser amada. E nem é garantia que tudo vai dar certo. A pessoa pode rejeitar isso. Ou pode dar as costas. Ou pode nem valorizar. Quantas pessoas você já ajudou, a quem você já foi uma grande bênção, e essa pessoa não valorizou, essa pessoa não deu valor, não foi grata, esqueceu e começou a fazer coisas e a viver como se você jamais tivesse avisado, tivesse ajudado. É um risco. É claro que é um risco. Amar e servir aos outros é sempre um risco que assumimos. É um risco assumido. O Senhor Jesus assumiu o risco. E que risco! Ele deu a sua própria vida e morreu na cruz para salvar a todos. Mas nem todos querem. E nem todos creem. E nem todos aceitam. O Evangelho de João diz que ele veio para o que era seu e os seus não o receberam. Olha, amar e servir é sempre um risco assumido. Pode dar certo e pode não dar. Mas tem uma segunda coisa. Amar e servir é uma semeadura. Isto é algo que você semeia e de repente pode não dar frutos naquele momento, naquela hora, naquela situação, mas pode dar frutos depois. Pode dar frutos até bem depois. Pode ser que você nem esteja mais no lugar, nem tenha mais se encontrado com a pessoa, ou pode ser até que você já tenha morrido, Deus o guarde. Mas pode acontecer de você fazer um bem a alguém, e talvez você nunca saiba o resultado disso. Só a eternidade vai contar os desdobramentos e os frutos daquela semeadura. Então, amar e servir aos outros é um risco, pode não dar certo, e é uma semeadura, pode não dar frutos agora, nem resultados agora, mas dar depois. O fato é que nós, às vezes, podemos sim nos frustrar quando resolvemos amar e servir a alguém. Mas devemos fazer como Jesus. Ele assumiu o risco. Assumiu o risco de ser amado e de ser odiado. Assumiu o risco de ser aceito e de ser rejeitado. Assumiu o risco de crerem nele ou de simplesmente ridicularizarem a ele. E semeou em muitos corações. Depois que Jesus morreu e ressuscitou, toda aquela semeadura que Jesus fez deu muito mais resultado. Ele já tinha dito para os discípulos dele: olha, vocês vão fazer muito mais do que eu fiz. Mas a semeadura está aqui. Os frutos vão vir depois. E por fim, a quarta e última observação que eu quero fazer desse texto, dessa cena do lava-pés. Então vejam, a primeira é essa. Foi uma cena de ação prática. Não teve discurso, não teve nada além do gesto em si. Foi um gesto silencioso, porque o gesto falava tudo, a ação dizia tudo. Vejam, também observamos que às vezes não somos compreendidos e às vezes somos mal julgados. Mas isso não pode impedir que a gente ame e sirva as pessoas, que a gente lave os pés das pessoas. E vimos também que às vezes podemos nos frustrar. Pode não dar certo.
É um risco e é uma semeadura. Tudo isso aconteceu com Jesus e tudo isso faz parte de lavarmos os pés uns dos outros. Mas tem uma quarta coisa, uma última coisa que eu quero acrescentar, que é o seguinte: naquela cena do lava-pés, o ato do lava-pés, trata-se de uma realização interior. E é a maior realização interior que podemos ter. Por isso que eu comecei dizendo que é uma terapia. É uma terapia. Se autodoar e ser uma bênção para outros, resolve um monte de sentimentos ruins dentro da gente. Resolve um monte de questões, de complexos, de emaranhados, de dissabores, de desânimos, de depressões interiores. Autodoar-se e abençoar outros vai ajudando tudo isso. Sabe por quê? Porque é uma questão de realização interior. Olha, ouça o que Jesus diz no final do texto, depois que tudo passou. Ele diz assim para os seus discípulos: agora que vocês sabem destas coisas, bem-aventurados ou felizes ou realizados são vocês se obedecerem. Eu ensinei e eu mostrei. E agora que vocês sabem dessas coisas, vocês serão bem-aventurados. A bem-aventurança é uma questão de realização interior, de uma construção interior, de nós nos sentirmos muito bem conosco mesmos, de nós dormirmos numa paz, de dar inveja a qualquer criança, de nós termos uma tranquilidade interior que nenhuma segurança externa pode nos dar, de sabermos que aquilo que precisava ser feito foi feito. Essa realização interior não tem preço. É disso que Jesus está falando. Olha, se vocês fizerem o que eu ensinei, vocês vão ser bem-aventurados, vocês vão ser felizes, vocês vão ser realizados. Porque não há nada que realize internamente tão bem uma pessoa e tão profundamente do que ela se autodoar e do que ela querer ser uma bênção e lavar os pés dos outros. É uma questão de realização. Você já pensou quantas vezes a gente tenta se realizar com tantas coisas? O ser humano hoje está sempre em busca de realização. Ele quer essa realização interior, ele quer essa felicidade interior, ele quer essa bem-aventurança interior. E aí, vai ciscando aqui e ali uma série de coisas. E por mais que ele tente se envolver com uma série de coisas, ele vai percebendo que tudo é muito frágil, e que tudo é muito transitório, e que tudo é muito inseguro. Até que a gente se depara com a oportunidade de sermos uma bênção para alguém. E de abençoarmos a vida de alguém. Então, nós começamos a experimentar uma realização interior que nada mais pode dar, garantida pelo próprio Senhor Jesus Cristo. O que eu quero dizer a você essa noite é que quando a gente fala de autodoação, e quando nós falamos que a autodoação é a melhor maneira de comemorarmos o Natal, colocarmos a nossa vida à disposição dos outros, há uma série de coisas que acontecem. Uma série de coisas. E entre essa série de coisas que acontecem, uma, muito especialmente, é essa. É uma terapia. Ser uma bênção para outros é uma terapia. É um divã. É um consultório.
como a gente se constrói por dentro, como a gente se reencontra por dentro, como a gente se redescobre por dentro, e muito especialmente, como a gente descobre sentido de vida, sentido de existência, nosso lugar no mundo, a nossa identidade, o nosso propósito de vida. Finalmente, a gente descobre uma coisa, que enquanto a gente estava com o olhar apenas no nosso umbigo e virado apenas para as nossas coisas, a gente ficava aqui, buscando aqui e ali algo que nos realizasse completamente. E aí, para nossa surpresa, é justamente o contrário. É quando paramos de olhar para nós mesmos. É quando paramos de olhar para nós mesmos e começamos a olhar para o outro, é que a nossa realização interior acontece. Se vocês sabem dessas coisas, disse Jesus, vocês serão bem-aventurados, vocês serão felizes, vocês serão realizados, se vocês fizerem. Por que é que a gente anda tão desequilibrado, firmados em nossos próprios interesses, se a gente pode andar tão equilibrado quando a gente passa a olhar para as necessidades do outro e para como nós podemos ser instrumentos da graça de Deus para abençoarmos o outro. Saiamos daqui hoje dispostos a lavar os pés. Saiamos daqui hoje dispostos a nos autodoarmos para lavarmos os pés. Sem muito alarde, porque não é preciso alarde. Sem muitos fogos, porque não é preciso fogos. É preciso apenas levantar-se, pegar a bacia, encher de água, pegar a toalha e começar. É preciso apenas isso, e começar. E o Senhor Jesus Cristo diz, não há realização interior que possa nos fazer tão bem quanto isso. Que o Senhor abra os nossos olhos para nós enxergarmos isso e que Ele assim nos abençoe. Amém. Vamos ficar em pé e vamos cantar este cântico que está em nossa ordem de culto, colocando assim as nossas vidas diante do Senhor, as nossas vidas diante do Seu reino e nos colocando diante dEle como aqueles que querem lavar os pés uns dos outros, por causa do outro, mas também por nossa causa, porque vai nos fazer tão bem. Seremos outras pessoas, uma realização interior que nos fará de fato compreender qual é o verdadeiro sentido dessa vida. É só quando começamos a lavar os pés uns dos outros. Vamos cantar.